Olá pessoal, bem-vindos de volta. Se você é nova, se você é novo por aqui, eu sou Angélica, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com tarô, com florais de Bach. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu atendimento e como ele pode te ajudar aí nas suas questões, emocionais, para melhorar a sua vida, trabalhar suas questões, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e me manda uma mensagem que vai ser para mim um prazer explicar para você como funciona o meu trabalho e te atender caso você sinta que meu trabalho é para você. E hoje nós vamos conversar sobre um tema chamado autoimagem. Você já ouviu falar sobre esse tema? Bom, eu entrei em contato com esse tema a partir de alguns estudos que eu estava fazendo e, felizmente, eu encontrei um livro que fala muito abrangentemente sobre o tema autoimagem, que é esse aqui, o Psicocibernética do Dr. Maxwell Maltz. O Dr. Maxwell Maltz era um cirurgião, e ele fazia cirurgia nas pessoas que sofreram acidentes, que nasceram com alguma coisa que não as agradava fisicamente, né? E ele fez um estudo profundo sobre a questão da autoimagem. Bom, e o que seria a autoimagem? De uma forma resumida, a autoimagem é a forma como você se enxerga, a forma como você se vê, tanto externamente como internamente, né? Então vai refletir aí essas duas possibilidades, tá? Então é mais como você se percebe, como você se entrega ao mundo, às pessoas, entendeu? Então isso tem a ver com a autoimagem. O Dr. Maxwell Maltz fala nesse livro que, ao mudar uma imagem física, fisicamente, externamente, quase sempre se muda o homem, a sua personalidade, seu comportamento e às vezes até seus talentos e habilidades básicos. Então ele fala que muitas vezes a gente começa imprimindo uma mudança física na gente e isso acarreta uma mudança na personalidade, uma mudança nos talentos. Claro que não é sempre, né? Como vocês viram aqui, ele diz quase sempre, porque cada pessoa vai trabalhar com um mecanismo diferente para mudar. Por exemplo, ele cita casos aqui no livro de pessoas que fizeram cirurgia com ele, mas que mesmo assim não ficaram felizes com o resultado. Por quê? Porque elas se viam de uma forma diferente. Então, mesmo que se olhando no espelho e achando que estavam melhores, emocionalmente, mentalmente, elas se viam de uma forma diferente. Então, não é sempre que mudar o físico vai mudar o interior. Vai mudar a personalidade, vai mudar a forma como você se enxerga, seu comportamento. Mas, quase sempre, expressar essas mudanças te ajuda a se enxergar de uma forma diferenciada. Por isso que tem muitas pessoas, né, que eu acho engraçado até, tem bastante assim a gente vê hoje em dia, que falam da mudança de estilo, a mudança da forma de se vestir, de se apresentar, de se comunicar. E aí as pessoas conseguem alavancar uma carreira, uma apresentação, não sei, até um canal no YouTube, com a forma que elas se vestem, falam e mudam a sua jornada, a sua trajetória. Eu tava vendo esses dias o vídeo de uma moça que eu acompanho aqui no YouTube, né, que ela fala sobre procrastinação, enfim. E aí ela falou que antigamente a forma como ela se apresentava, a forma como ela falava, né, era diferente da que ela se apresenta hoje. E aí eu fui tentar ver alguns vídeos mais antigos e realmente assim, a voz era mais doce, mais fofinha. E aí quando ela começou a ser mais incisiva, falar, né, nossa, colocar aquela coisa assim, meio o arquétipo da heroína, sabe, que vem, né, tem aquela postura, você vê claramente ali misturado um arquétipo da sábia com a heroína nela. E aí você vê que a pessoa foi fazendo ajustes na imagem externa e também trabalhando o interior. Então eu acho que tem que trabalhar os dois juntos, porque senão a gente não consegue chegar no ponto onde a gente deseja, que isso é muito falado nesse livro aqui. Então eu sugiro que se você quer se aprofundar sobre esse assunto, compre esse livro, tá? O Psicocibernética, porque nele você vai ter uma ideia de como você pode trabalhar a sua autoimagem. E hoje a gente vai fazer isso com um exercício de escrita terapêutica para a gente começar. Bom, o Dr. Maxwell Maltz fala lá no livro também que a mudança da autoimagem, ela se dá a partir da imaginação. O que seria isso? É a gente ter uma imagem nova de nós mesmos, onde nós queremos chegar, né? Então é importante que a gente tenha um objetivo traçado sobre quem a gente quer ser, a forma como a gente quer se portar, a forma como nós queremos nos colocar, o tom da nossa voz. E aí, a partir desse modelo mental, a gente começar a se imaginar dentro disso. Então, se eu quero mudar o meu estilo de roupa, mudar o meu corpo, fazer uma academia, emagrecer, né, ou ganhar músculos, não sei,
Você precisa já ver isso na sua imaginação, você precisa se ver sendo essa pessoa. Esse é o primeiro passo, que eu acho que tem muito a ver até com a questão, né, da lei da atração, que a gente comumente fala, se ver naquela situação. Então, de acordo com o Dr. Maxwell Maltz, a imaginação é a chave para você iniciar o processo de autoimagem, de mudar a sua imagem, a forma como você se coloca, a forma como você se veste, a forma como você se apresenta. Eu me lembro que quando eu comecei, há muito tempo atrás, a minha primeira sessão com uma psicóloga, que eu nem fiquei com ela, tá? Porque acho que foram 3 sessões e eu não bati muito bem assim com o estilo que ela trabalhava. Mas eu me lembro na primeira sessão que eu comentei com ela que eu tinha muita dificuldade na época, gente, isso faz muito tempo mesmo, acho que foi 2000 e... Foi assim, o começo ali, que não deu muito certo, eu não lembro se foi 2010, 2000... Eu sei que depois eu troquei de psicóloga, que é com a que eu passo hoje em dia, eu não lembro muito bem a data, mas eu fui lá, né, e eu disse pra ela que eu tinha muita dificuldade em me comunicar. E que eu tinha dificuldade até de falar um bom dia para as pessoas quando eu entrava numa sala com várias pessoas. E ela me disse assim: você vai ensaiar o bom dia, você vai se imaginar entrando naquela sala e falando com as pessoas antes disso acontecer. Então, quando você estiver no caminho, você já vai se imaginar entrando e falando um bom dia alto, claro, olhando para os olhos das pessoas, para a cara das pessoas, né? Observando o ambiente, porque eu era muito afoita, tímida também. E aí eu entrava de uma vez, não falava com as pessoas e passava uma imagem de arrogância, de uma pessoa que não se comunica, que não fala. Mas não era porque eu não queria, que eu queria ser assim arrogante, é porque eu não tinha habilidade social para me comunicar. E eu me lembro que ela falou isso pra mim: você vai imaginar você fazendo isso. E eu comecei a fazer, né? Quando eu ia entrar numa sala, num escritório que eu trabalhava, eu pensava: bom, eu estou entrando, falando com as pessoas, elas estão sentadas de determinada maneira. E aí foi destravando essa questão. Hoje eu me comunico muito melhor, claro que ainda tem alguns problemas para resolver, que todos nós temos, mas eu percebi que com o tempo, trabalhando essa questão, né, foi melhorando. Então começou na imaginação, a mudança de comportamento. Isso que eu quero que você entenda. A gente vai começar a calibrar isso através da nossa imaginação. Vai se imaginar com a roupa que quer vestir, com o estilo de roupa, com o estilo de comportamento, com o estilo de comunicação que você quer desenvolver e vai trabalhando isso primeiro na sua imaginação, trazendo isso depois pro físico, materializar isso aqui através das suas ações, porque a gente não pode ficar só imaginando, a gente precisa agir, né? Porque isso que a gente tem no tarô lá, a gente fala muito da carta do mago. Às vezes a gente fica ali na imaginação, querendo que coisas aconteçam, mas a gente não age, a gente precisa dar um pulão lá pra imperatriz, pro imperador, né? Pro imperador, assim, até mais do que pra imperatriz, porque a gente precisa desse movimento, de fazer o que precisa ser feito lá na imaginação, né? Imaginei, mas agora eu preciso concluir isso no plano físico. Como é que eu vou fazer essa trajetória? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, para a gente trabalhar as questões na imaginação sobre a autoimagem, o Dr. Maxwell Maltz fala aqui nesse livro que a gente precisa trabalhar nossas crenças. E essa é uma das partes mais complicadas, porque a gente precisa passar por um emaranhado de crenças para começar a imaginar. E geralmente, quando a gente começa a fazer esse trabalho na imaginação, existem diversas crenças que podem vir e travar esse processo, né? Comigo já aconteceu de fazer trabalhos de imaginação ativa, de me perceber de uma outra forma, e nesse momento eu senti um certo desconforto. Por quê? Porque ali tinha uma crença do subconsciente agindo, e o desconforto indica que tem algo a ser trabalhado naquela questão específica. E aí o doutor, ele tem um exercício que eu vou dizer para vocês aqui, que vocês podem começar a fazer antes do outro que eu desenvolvi. Então aqui no livro ele descreve algumas questões para você trabalhar essas crenças. E quais são essas questões? Bom, a primeira é: você vai trabalhar uma crença. Então, se você começou a fazer a imaginação de como você quer estar, da mudança da sua autoimagem, de como você quer se apresentar para o mundo, e veio um pensamento que te travou, uma sensação desconfortável, você vai responder as seguintes questões. A primeira é: existe alguma razão racional que justifique tal crença? A segunda: será que estou enganada com relação a essa crença? A terceira: eu chegaria à mesma conclusão se isso estivesse acontecendo com outra pessoa? Importante, isso quando a gente olha para o outro, a gente vê que às vezes a gente se dá um tratamento diferente para nós mesmos, né? Nós nos damos. Quarta: por que devo continuar a agir e sentir como se essa crença fosse verdade se não há nenhuma boa razão para acreditar nela? Então você vai responder essas 4 questões para você entender ali essa crença e como ela está enraizada em você e ditando as suas ações.
A partir disso, dessa resposta, dessas 4 questões, a gente pode trabalhar também com tarô, com o Ho'oponopono, tá? Eu gosto de trabalhar bastante com o Ho'oponopono. Acho que é maravilhoso, né? Tem vídeo aqui sobre tarô com o Ho'oponopono pra você, que eu acho que é assim um combo perfeitinho para ajudar a trabalhar essa questão de crenças. É um trabalho longo, mas ajuda muito, tá? Florais de Bach também são maravilhosos. Eu tomei durante muito tempo, tomo ainda florais de Bach, então se você quiser saber mais sobre os florais de Bach, você entra aqui embaixo, conversa comigo, tá bom? Também ajuda a trabalhar essas questões. E o EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que é aquela técnica de tapping para ir trabalhando também. Claro, precisa da sua dedicação para conseguir chegar lá, tá bom? Então essas são formas de você trabalhar essas crenças. Vai ser um trabalho longo, não vai ser de uma hora para outra, você vai precisar de um tempinho fazendo isso, mas vale a pena sim, tá bom? E agora a gente vai para a escrita terapêutica sobre a autoimagem. Esse foi o exercício que eu desenvolvi através da leitura desse livro. Bom, ele é dividido em 2 partes, tá? Na primeira parte, você vai responder as seguintes questões. Como você se vê no presente, no agora? Então você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever como você se sente. Então, se você é uma pessoa que está querendo, vamos supor, emagrecer, perder peso, e você não está conseguindo fazer isso através de ações no físico, você vai escrever como você se sente em relação a isso, tá? Como você se vê no presente. E descreve o físico, mas descreve também o emocional. Porque eu já atendi paciente de terapia que elas me falavam assim, né? Que às vezes queria emagrecer, parar de procrastinar e não se sentia capaz de fazer isso. Por que você não se sente capaz? Escreve, tá? Como você se vê, como você vê a si mesma ou a si mesmo. Quando você olha para você, eu vejo, então você vai responder essa questão. Quando eu olho para mim, eu vejo uma pessoa que procrastina, uma pessoa que não consegue, uma pessoa que não se dá valor, uma pessoa que não consegue fazer uma academia, um exercício físico. Você vai escrever tudo o que você quiser em relação ao que você quer trabalhar em você, tá? A forma como você quer mudar, a forma como você se apresenta para o mundo, tá bom? A segunda parte, você vai fazer o seguinte. Como você gostaria de se ver no futuro? Ó, como você gostaria de se ver no futuro. Então, você já viu como você é, como você está, ou melhor, como você se vê. Não necessariamente a forma como você vê é a forma que você é para os outros, mas provavelmente é a forma como você vai se apresentar na maior parte das vezes. Entendeu? Às vezes a forma como você é nem sempre vai ser a forma como você é percebida. E às vezes a forma como você é a forma como você vai se apresentar e vai se deixar ser percebida, quando você na realidade não é aquilo em essência. Porque tem muitas travas barrando você. Eu sei que é um pouco confuso de entender, mas é mais ou menos isso, tá? Terminou, você vem para essa parte. Como você gostaria de se ver no futuro. Então, qual é o seu principal objetivo em relação a si? Qual é o seu principal objetivo? O que você quer mudar? O que você quer alcançar? Por exemplo, vamos supor que você quer ser uma pessoa comprometida com os seus objetivos. Então, você vai colocar isso aí, tá bom? Segundo, como se comporta essa pessoa que você está vendo que você quer ser? Então, vamos supor que você tem um modelo mental de como você quer ser. Fisicamente, emocionalmente, como é essa pessoa? Você vai se imaginar sendo essa pessoa. O que ela faz no dia a dia dela? Como ela se comporta no dia a dia dela? Essa pessoa que você quer ser, como ela é? O que ela faz, o que ela come, o horário que ela acorda, o horário que ela dorme, o conteúdo que ela consome. Você vai descrever isso aqui, tá bom? É ok? Já falei, né? Como ela se veste, como ela é fisicamente, você vai pensar tudo isso inserindo você nesse modelo mental. E aí você vai realizar a imaginação criativa, que é se ver sendo essa pessoa. Então você vai escrever como você quer ser, o que essa pessoa faz, e você vai se imaginar sendo essa pessoa. Você vai começar a imaginar isso. Lembra? Imaginação sem ação não vai adiantar muito. Se você ficar lá muito no arquétipo do mago, imaginando coisas maravilhosas para a vida, criando, tendo inspirações, mas não agir, não vai adiantar nada. Você precisa dar um salto, ir lá pro imperador e agir com os 2 pés no chão. Você pega o que você cria na mente e você materializa no mundo, no físico, tá? Então a gente precisa dessa mudança. Por que eu falo isso? Porque eu também era assim, tá? Eu queria uma coisa mágica. Às vezes eu vou trabalhar com arquétipo, por exemplo,
E aí eu olho pro arquétipo lá, sei lá, da Imperatriz e acho que aquilo vai se manifestar como uma mágica na minha vida. Não, eu preciso olhar para aquela imagem da Imperatriz e pensar o que uma mulher, como uma rainha, uma imperatriz, ela agiria, como ela se veria, como ela se comunicaria. E aí eu me imagino dentro daquele arquétipo e eu vou colocando na minha realidade material as características para que aquilo se solidifique, entendeu? Então não é mágica, é você trabalhar, tá? A gente precisa ter o mago ali, nos inspirando, trazendo inspirações, né? O que tá em cima tá embaixo, lembra? Se eu tô pensando, eu também preciso materializar aqui embaixo. Então a gente precisa trabalhar essas questões. Então você vai usar a imaginação criativa para fazer isso. 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, numa hora que você estiver mais tranquila, sossegada, tem que relaxar, tem que fechar os olhos, imaginar. Você pode usar inclusive o seu vision board, que a gente já fez aqui, um exercício sobre ele, né, no começo do ano. Então você pode pegar aquela imagem, olhar para uma que você colocou e se imaginar vivendo aquilo nessa nova autoimagem, nesse novo conceito do seu eu, né, de quem você quer se transformar, de quem você quer ser, de onde você quer chegar, ok? E aí você vai trabalhando as questões emocionais que estão te atravancando nesse caminho, porque elas vão aparecer com certeza, tá? Aparece sim, e eu sou prova viva disso. Porque eu tô trabalhando com esse processo de autoimagem já tem um tempinho, e eu percebo que tem coisas que são bem mais difíceis de trabalhar, outras que são mais fáceis, e aí eu venho com o que eu conheço, né? Eu vou por Ho'oponopono, eu vou fazer uma mesa radiônica, eu vou trabalhando outras questões que eu encontro, mas sempre tentando, né, integrar tudo isso através da minha mente. Se eu tenho consciência dos padrões comportamentais que me direcionam, se eu conheço, eu vou tentando modificá-los através da mentalidade, da forma como eu me enxergo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o exercício que eu quero que vocês façam, se vocês se sentirem à vontade, obviamente. Comprem esse livro porque vale muito a pena, tá? Eu espero que você tenha gostado desse assunto sobre autoimagem e que esse vídeo possa te ajudar a começar a trabalhar essa questão. E aí eu vou finalizar com uma mensagem aqui do livro, um trecho do livro que eu acho que é muito interessante, que o Dr. Maxwell Maltz fala assim: tudo é uma imagem mental. Cada objetivo começa com uma imagem. E qualquer coisa de que não goste em você ou em sua vida pode ser alterada por meio da mudança de imagens mentais. Nunca se esqueça, até o perdão é uma imagem mental. Então, quando eu quero construir uma ponte, primeiro eu imagino na minha mente como aquela ponte vai ser, aí eu desenho aquela ponte no caderno e aí eu passo todo o projeto daquela ponte para os engenheiros, arquitetos, enfim, a quem vai construir aquela ponte, né? Para as pessoas que vão construir, para os trabalhadores. Primeiro eu tive que imaginar onde eu queria que aquela ponte fosse feita, depois eu tive que trazer essa ponte para o papel, depois eu tive que executar essa ponte, mesma coisa na minha autoimagem. Eu preciso ter uma imagem mental de quem eu quero ser, eu preciso escrever o que eu quero ser, onde eu quero chegar, e aí a partir do que eu escrevi, eu vou materializar isso na minha realidade através de ações, tá? Então vocês que gostam de arquétipos aí, podem utilizar o mago e o imperador juntos, por exemplo, tá? Para ter as inspirações e para manifestar isso no físico. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um assunto que me interessa muito e eu gosto muito de trabalhar essas questões, tá? Então, se você se interessou, esse é o livro Psicocibernética do Dr. Maxwell Maltz, que vai te ajudar a se aprofundar mais nessa questão. E se você quiser trabalhar essa questão comigo, ou com florais de Bach, trabalhando com o tarô, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição, me manda uma mensagem que a gente pode conversar sobre eu ser a sua terapeuta e te ajudar a chegar onde você deseja. É isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!